Queridos, a gente brinca assim, né? É óbvio que é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas o que eu quero dizer para vocês, que muito mais importante do que ouvir uma música bonita, do que ouvir um cantor cantando bem, do que ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. Não há algo melhor. Nada se compara a ouvir a palavra de Deus, principalmente quando vem de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Principalmente quando é alguém que tem assim, respira a unção de Deus, que transmite a palavra com tanta naturalidade, que não precisa de fazer nada a não ser deixar Deus usá-lo, assim como meu amigo Diego Chorão. Geração Ebenezer. Glória a Deus. Queria convidar a todos que estendessem a mão para cá, para a gente fazer uma oração para a vida do meu amigo Chorão. Em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos. Soberano Deus, amado Pai, Deus, nós queremos, Pai, mais uma vez te engrandecer o seu nome. Oh Deus, que maravilha estar aqui diante da sua presença, ao lado, Deus, de um homem tão usado pelo Senhor, e que eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor trouxe uma palavra sobrenatural para que possamos ouvir esta noite. Deus, mas eu te peço, Pai, que não se faça apenas presente, mas seja, Pai, o ministrador dessa obra através da vida dele. Sei, Deus, que o Senhor, Pai, é o que faz acontecer. O Senhor, Deus, é aquele que nos direciona. Então, Deus, direciona a vida do Chorão mais uma vez essa noite. Espírito Santo de Deus, tome-o por completo. Faça com que, Deus, ele seja, Pai, boca do Senhor, profeta mais uma vez essa noite. Use o Deus de uma forma que o Senhor ainda nunca usou, para a glória do seu nome, Pai. E que em nome de Jesus seja repreendido agora todo espírito do maligno, todo ladrão da semente, todo levantador, Pai, que possa tentar tirar o foco dos seus filhos. Em nome de Jesus, Deus. Essa é a nossa oração essa noite. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Quem está feliz com Deus, dá um glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que felicidade estar aqui hoje. Segundo ano do nosso maior congresso, Alegrai, congresso de jovens. E daqui a pouco o Tonzão está aí, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. João, que fica depois de Lucas, antes de Apocalipse, amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. Todos acharam? Dão glória a Deus? Glória a Deus. Ô misericórdia. Glória a Deus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Repete comigo, por favor. Filipe encontrou Natanael. Amém. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ser Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Feche os olhos, queridos. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus, essa quase noite, Pai, estamos aqui hoje, Pai, Deus, graciados, maravilhados, meu Deus, com esse evento, Pai, tão maravilhoso, Senhor. Alegrai 2016, Senhor. Deus, queremos te agradecer, Pai, porque poderíamos estar em tantos lugares, Pai, em outrora como estávamos, Pai, mas, Senhor, escolhemos a melhor parte, Pai, que é passar essa data do ano, Pai, aos seus pés, Pai.
adorando ao Senhor, que é o único, Pai, suficiente, digno de louvor, Pai. Nesse momento, Senhor, abre nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra, Senhor, possa ser ministrada, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem hoje é vivendo o meu chamado. Repete, por favor, ao seu lado do seu irmão, vivendo o meu chamado. Fala com o outro agora do outro lado, vivendo o meu chamado. Quantos aí estão vivendo o chamado de Jesus essa noite? Glória a Deus. Amém, queridos. Essa passagem de Filipe e Natanael, ela só se encontra no livro do Evangelho de João. E é engraçado que eu creio que todos nós aqui, quase todos, nós sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João são um evangelho a qual relatam quem foi Jesus, o que fez Jesus, por onde Jesus andou. Mas vocês podem ver que nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas falam dessa passagem sobre Filipe e Natanael. E um dia em minha casa, lendo essa palavra, Deus ministrou muita coisa no coração, porque essa palavra, ela fala de Jesus, de Filipe e de Natanael. A gente pode ver que tem 3 personagens nessa história: Jesus, Filipe e Natanael. Mas eu confesso que meu coração ardeu muito vendo ali nessa história um homem chamado Natanael. Repete comigo, Natanael. Porque na verdade esse homem, ele estava prestes a viver o seu chamado. Ali foi o começo de tudo na história daquele homem. Eu acho maravilhoso porque Filipe encontrou Jesus. E a Bíblia não fala que foi Jesus que encontrou Natanael, mas Filipe foi até Natanael. E ali ele começou a passar algumas fases para chegar a viver o seu chamado. Mas Diego, o que é chamado? Eu procurei o significado e eu gostei de uma parte que fala: é aquele que recebeu o convite para participar de algo, convidado ou convocado. Mas eu quero falar para você essa noite que o chamado que Deus tem para nós não é um convite, é uma convocação. É muito mais importante do que um convite, é uma convocação. Os homens aí que gostam de futebol, eles podem imaginar os jogadores, atletas, quando são convocados para a seleção. Alguém aí se lembra de alguém que rejeitou? Algum homem lembra disso? Não, é uma convocação, é algo maravilhoso. E eu quero falar que melhor do que servir a seleção brasileira é servir a Jesus Cristo. É muito melhor, irmão. É muito melhor. É muito, mas é muito melhor. E Natanael, sem saber disso, ele começou a caminhar para viver o seu chamado. E a primeira fase, para que eu possa viver o meu chamado, eu preciso receber o primeiro tópico, receber um convite. Versículo 45 e 46. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir uma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Olha como foi o convite de Filipe: vem e veja, Natanael. Precisamos receber um convite para começar a fazer o nosso chamado acontecer. E olha, querido, naquele momento a cidade de Israel tinha passado durante anos, séculos, um momento tão difícil. Eles passavam por um momento, estavam oprimidos sobre a política. Ninguém mais tinha esperança em nada, em nada. Era uma nação triste, porque estavam crendo que alguém um dia iria chegar e iria mudar tudo. Porque Moisés disse, porque Isaías disse, porque todos os profetas do Antigo Testamento diziam que ainda o Filho do Homem viria para salvar aquele povo. Mas foi um tempo que não durou 10, 20, 30, 40 anos não. Foram séculos. E aquele povo estava já sem confiança, dizendo: como pode vir alguém? Será que um dia vai? Quem aqui nunca passou por uma incerteza em nossas vidas? Naquele dia que nada dá certo. Talvez chega no serviço e é mandado embora. Chega em casa, termina um relacionamento.
e tudo vai dando errado, você pensa, o quê? Como que isso pode melhorar? Mas aquele dia, a história de Israel estava mudando, porque aquele dia, Filipe tinha encontrado o Messias. E ali começa o chamado desse grande homem chamado Natanael. E esse convite foi um convite maravilhoso, que eu vou querer comparar com vocês. Quem aqui essa noite foi convidado para estar aqui? Levanta a mão. Quem aqui foi convidado? Você não foi só convidado para vir aqui adorar a Deus. No final dessa administração você vai descobrir. Mas tudo na sua vida vai começar hoje através de um convite. E esse convite de Filipe estava dizendo a Natanael: Natanael, esse convite não é só um convite de vir conhecer um homem, é um convite de acabar com o seu sofrimento, de acabar com a sua dor, de acabar com o vazio do seu coração, porque nós achamos o Messias. Esse verdadeiramente é o grande convite que nós podemos receber de alguém. É um convite que nos leva a uma experiência nova. Quem aqui foi ao encontro com Deus? Já levanta a mão, por favor. Foi uma experiência nova, sim ou não, igreja? É uma experiência nova. Chega a ser até indescritível. Como que é essa experiência? Eu não sei, mas é sair da morte e receber a vida. É sair das trevas e ir para a luz. É assim que é um convite. É assim que começa o convite. Mas porém, Natanael estava desconfiado daquele convite, porque ele estava pensando: como que eu vou encontrar com alguém que vem de Nazaré? Logo de Nazaré. Talvez você não saiba, mas Nazaré era um lugar que não era nem citado no Antigo Testamento. Era um lugar sem importância. Ninguém queria saber quem era Nazaré. Era como se fosse uma cidade sem nenhuma importância. É aquelas cidades que nem no GPS elas se encontram. E como que alguém que iria trazer a redenção a Israel iria sair de lá? Era quase impossível. Mas eu tenho que informar essa noite que tanto Filipe como Natanael, eles estavam errados. Porque a Bíblia fala que nenhum profeta chegou a dizer que Jesus viria de Nazaré. Jesus não viria de Nazaré. Filipe disse para ele que ele viria de Nazaré. Natanael acreditou que ele viria de Nazaré. Mas olha só, Jesus não veio do Piauí, ele não veio de Minas, não veio de São Paulo, não veio dos Estados Unidos. O nosso Jesus, ele veio do céu. O nosso Jesus, ele veio do céu. E por um segundo, aquele convite, ele foi quase estragado por Natanael, por causa de uma palavra chamada preconceito. Repete comigo: preconceito. Preconceito, queridos. O preconceito, ele é tão vil e insidioso que ele não prejudica somente aquele que é preconceituado, mas também o preconceituoso. Porque por frações de segundos a vida de Natanael quase foi ali estragada por causa de um preconceito, de pensar: ele vai vir de Nazaré? Sabe, o preconceito quer saber de onde que você vem. Ele quer saber de onde é a sua cor, qual é o seu status, se você é formado ou não, se você é isso ou aquilo. É tão triste vemos hoje em dia o preconceito. Sabe um exemplo do preconceito? Eu vou falar aqui agora. O preconceito é quando as pessoas lá fora falam assim: ó, tá indo para a igreja pular carnaval. Mas esqueceram que antigamente fazia coisas piores no mundo. Ó, ele tá indo de boné para a igreja, de bermuda. Mas antigamente ele usava era touca para fazer assaltos. Sabe como que é o preconceito? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, o pior ainda do preconceito é alguns que dizem cristãos falando assim: não concordo com Alegrai,
é trazer o mundo para dentro da igreja. Deixa eu te formar algo, não é o mundo que está vindo para a igreja, foi o mundo que saiu daqui. Porque Satanás um dia, ele era um anjo também. Ele era um anjo também. Então o funk não é dele não. Que a minha Bíblia fala que todo louvor foi feito por ele. Foi feito por Jesus Cristo, irmão. Foi feito por Jesus Cristo, irmão. Para com essa palhaçada de falar, é trazer o mundo para a igreja. Não é não. Eu passei 3 anos da minha vida passando carnaval em Mariana do Preto. Lá sim era coisa do mundo. Aqui não é não. Aqui não é não. Se depender de mim, passo aqui o resto da minha vida, irmão. Não tem nada melhor do que isso. Chega de preconceito. Chega de preconceito. Não leva ninguém a nada. Mas Filipe foi sábio. Mesmo tendo errado em falar que Jesus viria de Nazaré, ele soube contornar aquela situação com Natanael. Vocês podem ver. Ele não gerou um desconforto, não debateu, não discutiu sobre religião. Ele só falou uma coisa: Natanael, vem e vê. Vem e vê. Mas para você essa noite, que já está sendo chamado aí ao encontro com Deus, há meses, talvez há anos, faça como Natanael, vai ver o que é o encontro com Deus. Vai ver o que é o encontro com Deus. Natanael, aquele dia, ele viu o que era o encontro com Deus. E agora, eu quero te fazer 3 perguntas também. Observaram que não foi Jesus que foi até Natanael? Sim ou não? Foi quem foi Natanael? Quem? Filipe. Sabe por quê, queridos? Porque o meu Jesus, o nosso Jesus, ele sempre faz isso. Ele usa pessoas, instrumentos humanos, para ir atrás de outras pessoas. Primeiro, Filipe teve o seu próprio encontro individual com Jesus. Depois, ele foi até Natanael. Aí, eu te faço 3 perguntas agora. Você que é membro dessa igreja, você que vem toda terça, quarta, domingo, você aqui de alguma forma é edificado com as mensagens aqui nesse altar? Sim ou não? De alguma forma, ela traz calma para o seu coração? Agora vem a terceira pergunta. E o que você faz para as pessoas lá fora que ainda não ouviram essas palavras que nós ouvimos? O que vocês estão fazendo? Olha, lá fora existem vários Natanaéis lá fora, esperando encontrar por Filipes, por homens que tiveram um encontro com Deus e não deram desculpa, que estavam ocupados demais, ou que tinham vergonha, ou que tinham não sei aquilo. Olha, é tão simples, Filipe, que Filipe não chegou com a Bíblia falando: olha, Natanael, eu conheço Gênesis, eu conheço Apocalipse, eu conheço Isaías. Não, ele chegou falando assim: ó, eu achei ele, vão lá. Sabe o que é isso? Testemunho. Não precisa de muita coisa, só o testemunho só já basta. Se você que acha que eu não consigo, não sou capaz, faça como Filipe, vem ver. É tão simples. Se de alguma forma nossa cidade está da forma que está, a culpa ela é minha, ela é sua, somos todos nós cristãos. Não é só do governo, não é só das autoridades, é nosso também. Enquanto estamos gastando nosso tempo no WhatsApp, no celular, no videogame, várias pessoas precisam receber a palavra de vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim foi Filipe. Ele enviou um convite para aquele homem chamado Natanael. E ali, Natanael começou a desfrutar o seu chamado, a começar a viver o seu chamado. Mas Diego, e qual é a segunda fase para que eu possa viver o meu chamado? A segunda fase, pode passar por favor no top. Repete comigo: bênção. Pode falar mais forte: bênção. Olha o versículo 47 que fala a Bíblia: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Então Natanael, nesse versículo, ele se aproxima até Jesus e recebe uma bênção. Mas
Qual que foi a bênção que ele recebeu? Foi alguma casa, alguma coisa de herança? Foi, gente? Não. O que Jesus disse para ele? Aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Aonde que está a bênção? A bênção está voltando ao Antigo Testamento. Quem foi no encontro com Deus? Quem aqui lembra de Peniel? Glória a Deus. Jacó foi o primeiro israelita, porque naquele dia Jacó virou Israel. E quem era Jacó antes? Jacó era um homem mentiroso, usurpador, falso. Tudo que se bobear, tudo que nós temos o direito de colocar defeito em alguém, Jacó tinha. Pensa em algo muito grande, pode aumentar vezes 10. Tudo isso era Jacó. E o que Jesus fez aquele dia com ele? Ele teve um encontro com Deus e disse que não saltava aquele homem enquanto ele o abençoasse. O que o homem fez? Mudou o nome dele. Mudou o nome, automaticamente ele mudou a vida. Essa foi a bênção que ele recebeu para começar o seu chamado. Naquele momento, Jesus estava pegando um homem chamado Natanael, um homem cheio de limitações humanas, um homem cheio de defeitos, cheio de coisas ruins, falando: olha, você hoje não é mais aquele cara. Hoje você é um israelita, em quem não há mais dolo. Essa é a grande bênção. E eu quero te falar uma coisa essa noite. Essa mesma bênção que Natanael recebeu, você pode receber ela também. Automaticamente Jesus estava apagando o seu passado. Sabe como? Olha, se você matou um dia, se você roubou, adulterou, eu não sei o que você fez, mas eu sei que meu Jesus, Ele pode apagar o seu passado e mudar o seu futuro. Ele pode fazer isso. Não só pode, como quer. Ele quer mudar. É isso que ele fez com Natanael. Natanael, aí está você, cara. Um outro homem. Um homem diferente. Mas, como assim? Aquele cara que era cheio de limitações, como que ele poderia ser esse cara em que não há mais dolo? Quantos aqui lembram da passagem de quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és Pedro, tu és minha rocha. Será que Jesus estava vendo Pedro naquele momento como ele era, ou como ele um dia poderia ser pela graça dele? Porque naquele momento Pedro nunca poderia ter sido uma rocha, porque dias depois ele traiu Jesus. Ele traiu Jesus. Mas olha, eu tenho algo para te contar, que talvez pode mudar a sua vida. O meu Jesus, Ele não nos vê como nós somos hoje, mas como poderemos ser amanhã, com a graça dEle. É assim que Ele nos vê. Foi assim que foi com Pedro e com Natanael. Não há mais dolo. Não há mais dolo. E Natanael fica assustado, perguntando: Senhor, de onde você me conhece, cara? É muito estranho, não é? Quando a gente está andando para a rua, chega alguém que a gente nunca nem ouviu, nunca viu, falando pelo nosso nome, tipo: ei, Chocolate, uai, quem que eu não te conheço? É estranho, não é? Mais estranho ainda quando o cara fala assim: não, mas eu te conheço, eu te vi sentado atrás debaixo daquela figueira ali. Como assim você me viu? Não tinha ninguém lá. Que algo estranho. Mas Jesus, Ele não tinha visto Natanael só ali debaixo da figueira. Jesus já tinha visto aquele homem, gente, desde o ventre da sua mãe. Algumas vezes passamos por fases da nossa vida que nos encontramos como aquela viúva de Naim, que estava chorando, pensando que ninguém se importava mais com ela. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. Jesus, Ele se importa com você. Jesus, Ele se importa com você. Você pode estar sofrendo o que for, mas olha, Jesus, Ele pode mudar a sua vida.
Ele pode mudar a sua vida. E naquele momento, Natanael começou a entender que de fato alguma coisa poderia vir. Um simples dia, aquele homem recebeu um convite, e de uma hora para outra, ele não era mais uma pessoa cheia de defeitos. Ele recebeu uma bênção. E para partirmos para a nossa terceira fase e última, para receber, para viver o meu chamado, o que eu preciso? Eu preciso da promessa. Repete comigo, promessa. Mais alto, promessa. Versículo 50 da Bíblia fala: Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Quem aqui, gente, tem promessas de Deus essa noite? Quem? Só vocês ou tem mais gente que tem promessas de Deus aí atrás? Tem promessas? Mas olha, naquele momento, Natanael, ele não estava recebendo uma promessa de dinheiro, de carro, de bem material, de relacionamento. Não, gente, naquele momento, aquele homem estava recebendo a maior promessa que todos nós podemos receber um dia, que é chamado servos do Senhor. É chamado servos do Senhor. Porque, imagina, a fama de Jesus já era grande naquele lugar. E olha, esse mesmo Jesus foi aquele que andou sobre o mar, multiplicou o peixe, levantou o defunto. E aí, Natanael ouve da sua própria boca: olha, você pode fazer coisas maiores. Foi o próprio Jesus que prometeu para ele: olha, Natanael, você pode fazer coisas maiores. Já imaginou você fazendo coisas maiores do que nosso próprio Jesus na Bíblia? É possível. Mas ele disse que nós faríamos. Ele disse que nós faríamos. Juntos, nós podemos sim. Mas como que isso aconteceu um dia? Se todos nós juntos reunimos e dizemos sim ao nosso chamado. Mas é um chamado de verdade. É viver aquilo que Jesus um dia nos ensinou e pediu. Podemos sim, gente. Claro que podemos. E aquele dia, aquele cara que tinha uma vida parada, monótona, foi transformado, porque ele entendeu o seu chamado. Eu não sei como termina a história de Natanael, mas eu sei que eu posso ver como será a sua história depois que aceitar o chamado de Jesus Cristo. Eu posso ver. E sabe, algo de mais importante que eu vejo nessa história: um rapaz chamado Filipe. Você já foi um Filipe para alguém? Já foi aquela pessoa que encontrou com Jesus e o coração ardeu por salvar as outras pessoas? Natanael sentia um homem com limites, como eu digo, um homem que não poderia fazer coisas maiores, um homem que talvez nem almejar coisas boas, mas porque ele entendeu o seu chamado, e ele disse sim ao seu chamado. Fica de pé essa noite, por favor. Eu quero te falar uma coisa: todas as vezes que recebemos um convite para o nosso chamado, nós passamos como Natanael. Nós temos o convite, mas nesse meio termo nós encontramos algumas dúvidas. Quem aqui nunca ficou com receio de aceitar Jesus Cristo, de pensar assim: o quê? Eu vou ter que virar crente agora? Será mesmo? Virar crente? O mundão aí fora quebrando, todo mundo na moda aí, fazer isso, fazer aquilo. Mas precisamos vencer. Precisamos vencer. Olha, eu sou grato a Deus por a vida de uma pessoa, de um homem. Passa a foto, por favor, nele aí. Esse foi o meu Filipe. Esse foi o homem que foi até a minha casa e me apresentou Jesus Cristo. Depois do encontro com Deus, antes do encontro com Deus, eu era um cara deprimido, eu era usuário de drogas, mas Jesus mudou a minha vida e Ele pode mudar a sua também. Mas olha, eu quero te falar algo. Essa noite talvez você foi convidado por alguém. Esse alguém é um Filipe na sua vida, e você pode ser o Natanael.
Eu vou te pedir para você ficar perto dessa pessoa que te trouxe aqui hoje, sabe? Você e Felipe, chega perto dessa pessoa que te trouxe aqui hoje, que te apresentou esse grande momento. Olha, não há um convite melhor do que vir à casa do Senhor. Não há um convite melhor do que vir à casa do Senhor. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meias lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Você essa noite pode dizer sim ao chamado de Deus. Diego, eu não sei como é. Vem cá e vê como é. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que foram transformadas depois de um encontro com Deus. Você também pode ser assim, pode fazer coisas maiores ainda. Talvez você também essa noite tinha aqui esquecido do seu chamado, mas hoje você pode se conciliar com Ele. Abre o coração, fala com Ele. Abre o coração. A vida é mesmo assim, com tantas aflições. Quantas vezes chorei procurando achar resposta, mas ninguém eu achei, todos me deram as costas. Lá no fundo eu clamei, já não tinha esperança. Jesus Cristo me ouviu e me trouxe a essa porta. Quantas vezes chorei procurando achar respostas, mas ninguém eu achei, todos me deram as costas. Lá no fundo clamei, já não tinha esperança. Jesus Cristo me ouviu e me trouxe a essa porta. Ele veio, Uma porta sobrenatural. Ele veio, adorando a Jesus, o nome sem igual. Ele veio, restaurando famílias, destruindo o mal. Ele veio, Ministério Batista Internacional. Estive perto da morte, fracassado e deprimido. nem um pouco de sorte, sem dinheiro e sem amigo. Com a família sofrendo, planejava um suicídio. Jesus Cristo chegou antes e repreendeu o inimigo. Ele veio, Uma porta no sobrenatural. Ele veio, adorando a Jesus, o nome sem igual. Ele veio, restaurando famílias, destruindo
Batista Internacional. Enganada eu estava, pois não conhecia Cristo. Só vivendo de farra, lado a lado com perigo. Mas Jesus me iluminou, a sua palavra dei ouvidos. Do pecado me tirou e pra sempre está comigo. Uma porta sobrenatural. Adorando a Jesus, o nome sem igual. Restaurando famílias, destruindo o mal. Ministério Batista Internacional. Uma porta